Você está no canal de cortes do Isto Não É Podcast. Você quer assistir esse episódio completo? O link tá na descrição. E não esquece, se inscreve no canal de cortes. Vá lá no canal principal também, se inscreve lá. Dá like nos 2 vídeos. Compartilha e ativa o sininho. Minha trajetória de 21 anos fazendo isso é alguém que decidiu estudar e entender o mal. Ô, Christian, tendo em vista então toda essa sua trajetória, o tempo que você estuda isso, pode-se dizer que o criminoso, aquela pessoa que comete um crime que choca, não só também às vezes que choca, mas ele dá indícios, geralmente, que pode cometer um crime? Ótima pergunta. Quando você avalia uma pessoa que comete crimes, eu trabalhei 15 anos dentro do ambiente penitenciário, e todo histórico de crime tem uma motivação. Todo crime tem uma motivação. Muitas pessoas correlacionam o crime com a doença mental. Isso não é uma verdade. Essa é quase um mito. Com que tipo de doença mental, mais ou menos? Assim? Principalmente psicoses, alucinações, delírios, esquizofrenia, alterações da senso-percepção, do pensamento, cisão com a realidade, típica de esquizofrênicos, mas não apenas esquizofrênicos, mas as psicoses de maneira geral. Então, nos últimos 150 anos, se associou, isso começou lá com Esquirol, muito tempo atrás, na França, essa correlação da doença mental com o comportamento criminoso. Então, hoje sabemos que isso não é verdade, a minoria, hoje temos uma média de 900, um pouco mais de 900 mil presos no Brasil, nem 3% deles são doentes mentais, inimputáveis, que receberam medida de segurança, então não há essa correlação. Mas você falou de sinais. Nós temos sinais, algumas pessoas dão sinais. Por exemplo, em crimes passionais, você vai observar um exemplo clássico de uma relação entre um homem e uma mulher. Você vê um homem ali muito possessivo, muito ciumento, muito narcísico, muito paranoico, onde não permite que a mulher tenha amigos, se relacione com a família. Ele quer a senha do celular, a senha do e-mail, a senha do Instagram. Ele quer acesso ao controle a tudo que ela faz, em todos os momentos. E essa pessoa começa, no primeiro momento, parece que está tudo bem, ela começa a ceder a esse assédio moral, que na verdade é um grande assédio moral também. Depois ela começa a resistir, começa a falar com amigos, com familiares que dão conselhos. Olha, fica atenta, é um comportamento esquisito dessa pessoa, é autoritário, inadequado. Essa pessoa começa a se manifestar que não vai fazer isso, e aí começa as etapas, a evolução da violência. Então, primeiro com comportamento, depois com agressão verbal, depois com agressão física. Normalmente, se as mulheres terminam a relação, já são sinais, você perguntou de sinais, são sinais. E, depois de terminar a relação, que essa pessoa tenta reconstruir a vida dela, quando há o feminicídio. Esses caras não aceitam perder. Então, o feminicídio no Brasil, essa última semana, impressionante. Impressionante, todo dia saindo casos de feminicídios. Foram vários casos, foram mais de 11 casos em menos de uma semana aqui no Brasil. Casos de repercussão, com requintes de crueldade. As mulheres são massacradas, humilhadas, mortas, não agora, desde sempre. E nós temos que mudar uma questão cultural, de percepção de consciência social, principalmente o homem. Nós, homens, temos que mudar a nossa percepção daquilo, da valorização, do respeito, de qualificar a mulher aquilo que ela é, que ela merece ser. Então nós temos mães, filhas, irmãs, avós, colegas de trabalho. Nós somos cercados de mulheres, ainda bem, por isso que há um equilíbrio no mundo, porque há muitas mulheres no mundo, isso cria um equilíbrio. Se fosse só nós homens acho que elas já são até maioria no Brasil, né? Sim, a gente já tinha destruído tudo, esse mundo todo. Já tá todo mundo extinto. Sim, já estava. Não teria mais mundo. Não teria. E eu digo pelas questões comportamentais, não só de reprodução. Então, nós temos que entender e valorizar. E nós, no campo da criminologia, da psicologia criminal, da psiquiatria forense, entender cada vez mais as motivações que levam esses homens a cometer esses crimes bárbaros, para pensar em profilaxia, para pensar em prevenção,
Então, em que momento que eu chego nesse homem, quando ele tem 5 anos de idade, 10 anos, 15 anos, no colégio, na adolescência, em que momento eu preciso educar moralmente essa pessoa, ou nos educarmos moralmente? E a grande questão do mal, do crime e da violência é um erro de cálculo moral. O que é a moral? É como eu decido viver a minha vida, o que é certo e errado. O processo decisório, em que momento, você me perguntou, quais os sinais do crime, em que momento que alguém decide fazer um crime? Ninguém acorda. Hoje eu vou matar, hoje eu vou estuprar, hoje eu vou roubar. As pessoas têm que entender que o comportamento criminal, ele é muito complexo. Ele não é simplesmente porque tu usou droga, tu bebeu, ou porque tu não teve dinheiro no final do mês, ou porque tu vem de uma família desestruturada, ou porque tu foi traumatizado na infância, ou porque tem uma genética específica, uma predisposição, ou porque tu tem um quadro psicótico, de transtorno de personalidade. É um conjunto da obra. O comportamento criminal é um conjunto da obra. E mais ainda, a questão da violência. Nós vivemos um dos países mais violentos do mundo. Sim. E é um país que tem pouco estudo sobre a violência, pouco estudo sobre a criminalidade. Nós não temos banco de dados interligados nas polícias. Sim. Com relação ao modus operandi e comportamento. Nós não sabemos o modus operandi e o comportamento dos nossos homicidas, dos nossos abusadores de criança, dos nossos incestuosos, dos nossos estupradores, dos nossos... Eu digo os nossos no sentido de país, de amplitude de país... dos nossos traficantes. Um dos principais corredores de droga no mundo é o Brasil, e nós não temos dados comportamentais desses caras. São quase 1 milhão de presos, mais de 900 mil. Diga-se de passagem, o Brasil não tem a maior população carcerária do mundo. Os Estados Unidos são mais de 2 milhões, por exemplo. Nós temos 40 mil, últimos dados do DEPEN. E nós não temos estudos, né? Poucas universidades se debruçam sobre o estudo de agressores. Temos muita gente boa no Brasil, muitos profissionais de altíssima qualidade, mesmo na polícia, no meio acadêmico, tem gente muito boa trabalhando nesse momento, e ainda bem que nós os temos, mas nós não temos bancos de dados estatísticos de modus operandi comportamental. No momento que eu entendo uma área geográfica, por que ele escolheu aquela vítima, aquele horário, aquele momento, como é que ele se aproximou, quais as estratégias, a tomada de decisão, que é o modus operandi... Você precisa fazer uma prevenção. Isso, eu consigo pensar em prevenção. Eu consigo entender o que levou essa pessoa a agir daquela maneira. Você vê, por exemplo, falamos do feminicídio, mas aumentou também o número de jovens atacando em escolas. Sim, crimes bastante. Sexuais, mais de 150 mil casos por ano no Brasil. Um dos países que mais tem crimes sexuais no mundo. A gente só empata com a África do Sul e com a Índia. Então isso é um absurdo. Nesse exato momento tem uma mulher e uma criança sendo abusada sexualmente, quando a gente fala aqui. Então nós temos que pensar a prevenção. Sim.